Victoria Vance estava atrás do vidro fosco da maternidade privada, com a mão tremendo sobre sua própria barriga de 7 meses de gravidez. Lá dentro, o homem que ela amava há 10 anos, seu marido Grant, estava balançando suavemente um recém-nascido. Mas não era o bebê dela. E a mulher sorrindo para ele da cama do hospital não era Victoria. Era a secretária dele. Naquele momento devastador, Victoria não gritou. Ela não invadiu o quarto. Ela simplesmente se virou e foi embora. Grant pensava que era o rei do império, mas estava prestes a aprender que a rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro. Victoria ajeitou o colarinho de seda do seu vestido de maternidade, encarando seu reflexo no espelho do saguão de sua enorme cobertura. Ela parecia cansada. Aos 7 meses de gestação, o brilho que todos prometiam havia sido substituído por uma exaustão persistente que se instalava fundo em seus ossos. Mas não era apenas a gravidez. Era o silêncio na casa. E eram 8 da noite de uma sexta-feira. Grant estava atrasado de novo. Ele está apenas trabalhando duro por nós, Vicky. Ela sussurrou para si mesma, repetindo o mantra ao qual se agarrou nos últimos 6 meses. Grant Sterling era o rosto da Sterling & Vance, a principal firma de arquitetura da cidade. Ele era carismático, bonito e ferozmente ambicioso. Quando se casaram, 5 anos atrás, ele era um arquiteto júnior em dificuldades, com grandes sonhos e uma conta bancária vazia. Victoria, preferindo ficar fora dos holofotes depois de herdar a enorme propriedade de seu falecido pai, financiou silenciosamente sua ascensão. Ela comprou a firma, reformulou a marca e colocou Grant como CEO. Para o mundo, Grant era o visionário genial. Para o mundo, Victoria era apenas a esposa socialite sortuda que ficava em casa. Ela preferia assim. Ela odiava os olhares curiosos da imprensa. Ela confiava em Grant para cuidar dos negócios enquanto se preparava para a família deles. O som da porta da frente sendo destrancada a tirou de seu devaneio. Grant entrou, jogando as chaves na tigela de cristal. Ele cheirava a uísque caro e a um perfume que era floral demais para ser um ambientador de escritório. "Você chegou", disse Victoria, forçando um sorriso. Ela andava com um leve gingado de grávida ao se mover para cumprimentá-lo. "O jantar está frio, mas posso reaquecer o assado." Grant nem olhou para ela. Ele afrouxou a gravata, sua expressão tensa de aborrecimento. "Não se incomode. Comi numa reunião com cliente. Estou exausto, Victoria. Vou direto para a cama." Ele passou por ela, desviando da tentativa dela de beijar seu rosto. "Grant", ela chamou suavemente. "O Dr. Harris disse que o bebê está na posição perfeita hoje. Tenho as fotos do ultrassom se você quiser ver." "Hoje não, Victoria", retrucou Grant, virando-se. Seus olhos eram frios, desprovidos do calor que um dia tiveram. "Estou tentando administrar uma empresa multimilionária. Não tenho tempo para ficar arrulhando sobre fotos em preto e branco borradas todo santo dia. Você tem ideia da pressão sob a qual estou?" Victoria recuou, como se tivesse levado um tapa. "Eu sou dona da empresa também, Grant. Eu sei exatamente como é a pressão." Grant soltou uma risada dura e zombeteira. Você possui um pedaço de papel, Victoria. Eu sou aquele que traz os contratos. Eu sou aquele que a cidade respeita. Você apenas senta aqui nesta casa que eu pago e faz o ninho." Ele se virou e marchou escada acima, deixando Victoria parada sozinha no grande saguão. Ela colocou uma mão protetora sobre a barriga. "Ele não quis dizer isso", sussurrou para o filho, ainda não nascido. "Papai está apenas estressado." Mas no fundo, a sensação de desconforto em seu estômago não era indigestão. Era intuição. Na manhã seguinte, Grant saiu antes do nascer do sol.
Ele alegou que tinha uma conferência de fim de semana em Aspen com potenciais investidores. Ele fez uma mala, pegou o passaporte e beijou a testa dela com um desapego mecânico que gelou o sangue dela. "Não me espere no domingo", disse ele. "Talvez eu vá direto para o escritório." Victoria observou o sedã preto e elegante dele desaparecer pela entrada da garagem. Ela sentiu uma vontade súbita e avassaladora de verificar o voo dele. Ela nunca o vigiava. Ela não era esse tipo de esposa, mas o cheiro de perfume da noite anterior persistia em sua memória. Ela abriu o laptop e entrou na conta compartilhada na nuvem. Ela verificou os itinerários de voo. Não havia voo para Aspen. Havia, no entanto, uma cobrança recorrente no cartão de crédito da empresa para uma suíte privada no Centro Médico St. Jude, especificamente na ala VIP de maternidade. Victoria franziu a testa. Por que Grant estaria pagando por uma suíte de maternidade? O telefone dela vibrou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Ele não está em Aspen. Ele está no St. Jude. Quarto 404. Venha ver com quem ele está realmente construindo uma família." O coração dela martelou contra as costelas. Tinha que ser um engano, um trote. Mas o extrato do cartão de crédito a encarava de volta, sem piscar e factual. Victoria pegou o casaco. Ela não chamou o motorista. Ela chamou um Uber. Ela precisava ser invisível. A ala VIP do St. Jude era mais silenciosa que uma biblioteca. O chão era de mármore e o ar cheirava a lavanda em vez de antisséptico. Victoria manteve a cabeça baixa, seus óculos de sol grandes escondendo os olhos vermelhos. Ela usava um sobretudo bege simples que escondia sua barriga de grávida. Ela encontrou o quarto 404 no final do corredor. A porta estava entreaberta. Victoria parou. A respiração prendeu na garganta. Ela podia ouvir vozes. "Ela é linda, Grant. Ela tem o seu nariz." A voz de uma mulher aguda e enjoativa. "Ela é perfeita", respondeu a voz de Grant. Era suave, cheia de uma adoração que Victoria não ouvia dirigida a ela há anos. "Minha princesinha." Victoria se aproximou da fresta na porta. O interior do quarto estava cheio de balões e flores. Na cama do hospital estava sentada Tiffany, a assistente pessoal de Grant, uma mulher que Victoria havia convidado para jantar, uma mulher para quem Victoria havia comprado presentes de Natal. Tiffany parecia radiante, segurando uma taça de cidra espumante. Mas foi Grant quem prendeu a atenção de Victoria. Ele estava sentado na poltrona ao lado da cama, segurando um bebê enrolado em panos. Ele balançava o bebê gentilmente, o rosto brilhando de orgulho. "Quando você vai contar para ela?" Tiffany perguntou, tomando um gole de sua bebida. "Você prometeu, Grant. Assim que o bebê nascesse, você deixaria a vaca." A mão de Victoria agarrou o batente da porta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "A vaca." Grant suspirou, ainda olhando para o bebê. "Tenho que calcular o tempo certo, Tiff. Victoria é emocional. E o nome dela está nas escrituras preliminares. Se eu a deixar agora, vai ficar complicado. Preciso fazer com que ela assine a transferência das ações de controle da firma primeiro. Já tenho os papéis prontos. Vou dizer a ela que é para fins fiscais antes que o bebê dela nasça." "E o bebê?" Tiffany perguntou fazendo bico. "Não quero o pirralho dela perto da nossa filha." "Não se preocupe", zombou Grant. "Assim que eu tiver as ações, vou pedir o divórcio por diferenças irreconciliáveis. Vou dar a casa a ela para mantê-la quieta. Ela pode criar o filho sozinha. Quero um novo começo. Com você. E com herdeiros de verdade. Não um filho de uma mulher que se descuidou no momento em que ganhou um anel." Lágrimas escorriam pelo rosto de Victoria, quentes e rápidas. Ele não estava apenas traindo. Ele estava planejando roubá-la. Ele estava planejando roubar a empresa que o pai dela construiu.
o legado que ela havia confiado a ele, e deixá-la, junto com o filho deles, com nada além de uma casa que ela não queria. Ele estava segurando o bebê de outra mulher, enquanto o dela chutava dentro de si, ignorado e indesejado. Por um momento, a raiva explodiu tão quente que ela quis chutar a porta. Ela queria gritar, jogar o vaso de flores na cabeça dele, expô-lo ali mesmo na frente das enfermeiras. Mas então ela olhou para o rosto presunçoso de Grant. Ela viu o cálculo nos olhos dele. Se ela gritasse agora, seria apenas a esposa grávida histérica. Ele distorceria a história. Ele manipularia a narrativa. Ele diria que ela estava louca e hormonal. Ele lutaria contra ela pelos ativos, e ele conhecia as contas da empresa melhor do que ela agora. Não, pensou ela, enxugando as lágrimas com as costas da mão. A raiva é barata, a vingança é cara. Ela tirou uma foto pela fresta da porta, uma imagem clara de Grant segurando o bebê com Tiffany sorrindo ao fundo. Depois, gravou 10 segundos da conversa dele sobre as ações. Ela recuou, seus saltos silenciosos no tapete felpudo. Ela se virou e foi embora. Ao chegar ao elevador, discou um número que não ligava há 5 anos. Harrison, disse ela, a voz tremendo, mas ganhando força a cada palavra. Victoria, a voz grave e profunda do antigo advogado de seu pai, atendeu. Está tudo bem? Não, disse ela, entrando no elevador e apertando o botão para o saguão. Grant está tentando roubar a firma. Ele tem uma amante e uma filha secreta. Preciso que você congele tudo. E Harrison? Sim, Victoria. Quero invocar a cláusula 14 do acordo de parceria original, a cláusula de má-fé, e prepare os investigadores particulares. Quero saber o que ele comeu no café da manhã 3 anos atrás. Quero destruí-lo. Victoria voltou para a casa vazia. Não parecia mais um lar. Parecia um cenário para uma peça que acabara de ser cancelada. Ela não chorava mais. As lágrimas haviam secado na viagem de carro para casa, substituídas por uma determinação fria e de aço. Ela foi para o escritório de Grant em casa. Ele era desleixado. Ele achava que ela era estúpida, então mal escondia seus rastros. Ela encontrou os documentos fiscais que ele planejava fazê-la assinar na maleta dele. Ela os leu. Era um acordo de transferência de propriedade disfarçado em meio a páginas de jargão jurídico. Se ela assinasse isso, estaria cedendo 40 de suas ações para ele por estabilidade de gestão, dando a ele o controle majoritário. Ela tirou fotos dos documentos. Depois, colocou-os de volta exatamente como os encontrou. Ela passou o fim de semana empacotando. Não tudo, apenas o essencial. Suas joias, seus documentos pessoais, os discos rígidos com os papéis originais de incorporação da empresa. Ela os mudou para um depósito seguro do outro lado da cidade. No domingo à noite, Grant voltou. Ele agiu como se estivesse exausto. Aspen foi um pesadelo, mentiu ele, esfregando as têmporas. Os investidores são tubarões, Victoria. Você tem sorte de não ter que lidar com eles. Victoria estava sentada no sofá, lendo um livro. Ela não olhou para cima. Você fechou o negócio? Quase, disse ele, afrouxando a gravata. Só preciso finalizar algumas estruturações internas. Na verdade, isso me lembra. Tenho alguns papéis para você assinar amanhã. Apenas coisas fiscais padrão para o próximo ano fiscal. Como o bebê está chegando, precisamos proteger nossos ativos. Victoria finalmente olhou para cima. Ela estudou o rosto dele. Ele parecia tão sincero. Era aterrorizante o quão bom mentiroso ele era. Claro, Grant, disse ela, a voz suave. O que for melhor para a família. Grant sorriu aliviado. Essa é a minha garota.
Vou deixá-los na bancada da cozinha de manhã. A manhã de segunda-feira chegou. Os papéis estavam lá, ao lado de um bule fresco de café que Grant havia preparado, uma oferta de paz. Victoria pegou a caneta. Grant a observava, literalmente prendendo a respiração. Ele estava encostado na bancada tentando parecer casual, mas seus nós dos dedos estavam brancos enquanto segurava sua caneca. Victoria pairou a caneta sobre a linha de assinatura. Então ela parou. "Ah, quase esqueci", disse ela, largando a caneta. "O quê?" perguntou Grant, a voz afiada. "O que foi?" "Minha mão está com tanta cãibra", mentiu ela. "Túnel do carpo da gravidez. E honestamente, Grant, prometi ao meu pai que nunca assinaria documentos legais sem que o Harrison os visse. É superstição." O rosto de Grant escureceu. "Harrison é um dinossauro, Victoria. Ele não entende a estrutura corporativa moderna. Ele vai levar semanas para revisar isso. Precisamos que seja feito hoje." "Por que a pressa?" Victoria perguntou inocentemente. "A Receita Federal está batendo na porta." "Não, mas..." gaguejou Grant, percebendo que estava pressionando demais. Ele forçou uma risada. "Eu só quero tirar isso da nossa frente antes que o bebê chegue. Você não confia em mim?" Victoria olhou-o bem nos olhos. "Eu confio em você exatamente o tanto que você merece, Grant." O duplo sentido passou despercebido por ele. "Tudo bem", retrucou Grant, pegando os papéis. "Eu explico para você hoje à noite, mas isso precisa ser assinado." "Veremos", disse ela. Grant saiu furioso para ir ao escritório. Assim que ele se foi, Victoria fez sua jogada. Ela não foi para o escritório. Ela foi ao banco. Com a ajuda de Harrison, ela acessou as contas conjuntas. Como o capital inicial era dela e as contas foram criadas sob o guarda-chuva do fundo fiduciário de sua família, ela tinha autoridade primária. Ela não as esvaziou. Isso pareceria roubo. Em vez disso, ela acionou um congelamento de segurança. Ela sinalizou todas as transações de saída acima de $500 como atividade suspeita, exigindo autorização biométrica dupla. Então ela foi para a sede da firma. Ela não pisava na Sterling & Vance há 2 anos. A recepcionista, uma garota nova chamada Chloe, que se parecia suspeitamente com Tiffany, mal olhou para cima. "Posso ajudar?" "Estou aqui para ver o CFO, Sr. Henderson", disse Victoria. "Você tem hora marcada?" "Não preciso de uma. Sou Victoria Vance." A garota piscou. O nome não significava nada para ela. "O Sr. Sterling está em uma..." "Eu não pedi pelo Sr. Sterling. Eu pedi pelo CFO, Sr. Henderson." Victoria passou pela mesa. A segurança deu um passo à frente, mas o chefe de segurança, um homem mais velho chamado Jerry, que havia trabalhado para o pai de Victoria, a reconheceu imediatamente. "Senhorita Victoria", Jerry sorriu, colocando-se na frente do novo guarda. "Faz muito tempo." "Olá, Jerry." Ela sorriu calorosamente. "Preciso de acesso à sala do servidor financeiro executivo e preciso que você garanta que ninguém diga a Grant que estou aqui." Jerry piscou. "Meu rádio está quebrado. Não vive Valma." Victoria passou 3 horas com o CFO, um homem nervoso que havia sido intimidado até a submissão por Grant. Quando Victoria revelou que sabia sobre as taxas de consultoria sendo pagas a uma empresa de fachada registrada no nome de Tiffany, Henderson desmoronou. "Ele me obrigou, Sr. Sterling. Ele disse que me demitiria." "Não sou a Sra. Sterling hoje, Sr. Henderson. Sou a Srta. Vance, e você vai me ajudar, ou vai para a prisão por peculato." Quando Victoria saiu do prédio, ela tinha cópias de todas as transações ilícitas que Grant havia feito nos últimos 2 anos. Ele estava desviando dinheiro da empresa para comprar um condomínio para Tiffany, um carro e pagar a ala de maternidade privada. Ela tinha a munição. Agora só precisava do campo de batalha. Naquela noite,
Ela não foi para casa. Ela se hospedou no Four Seasons, usando seu nome de solteira. Às 19 horas, o telefone dela explodiu. Grant. Onde você está? O jantar está na mesa. Grant. Atenda o telefone. Grant. Por que meus cartões de crédito foram recusados? Estou num jantar com um cliente e pareço um idiota. Grant. Victoria. Ela observou as mensagens chegando enquanto bebia um chá de camomila em seu roupão. Ela digitou uma resposta. Victoria. Estou no lugar onde mora a honestidade. Você deveria tentar encontrá-la. Não me espere. Ela desligou o telefone. O verdadeiro jogo estava prestes a começar. Grant Sterling não era um homem acostumado a ouvir não. Toda a sua vida, desde seus dias cheios de charme na faculdade até sua rápida ascensão no mundo da arquitetura, tinha sido uma série de portas abertas. Então, quando o terminal de cartão no Le Jardin, o restaurante francês mais pretensioso da cidade, piscou recusado pela terceira vez na frente de 2 clientes em potencial, Grant sentiu uma sensação que não experimentava há anos. Pânico. Ele tinha rido. Claro. Erros bancários, ele brincou, exibindo seu sorriso vencedor, enquanto suava em sua camisa feita sob medida. Ele foi forçado a pedir aos clientes que cobrissem a conta, prometendo reembolsá-los o triplo. Foi humilhante. Foi amador. Agora, parado na cozinha de mármore de sua cobertura vazia na manhã de terça-feira, Grant estava furioso. "Atenda o telefone, Victoria!" gritou ele para o correio de voz pela 20ª vez. Ele bateu o celular na ilha de granito. A casa estava quieta demais. Ele havia voltado tarde na noite anterior e encontrou o quarto principal intocado. A cama estava feita com precisão militar. O armário, geralmente transbordando com as roupas de maternidade e xales macios de cachemir de Victoria, parecia vazio. Ele checou o cofre. As joias dela haviam sumido. "Ela está fazendo birra", murmurou Grant para si mesmo, andando de um lado para o outro. Ele passou a mão pelo cabelo. "Ela está hormonal. Está chateada porque perdi o jantar na sexta. É só isso." Ele se recusava a acreditar em qualquer outra coisa. A alternativa, que ela sabia, era impossível. Ele tinha sido cuidadoso. Tiffany tinha sido discreta. O bebê era um segredo enterrado sob camadas de leis de privacidade e pagamentos em dinheiro. O telefone dele vibrou. Era Tiffany. "Tiffany, a imobiliária acabou de ligar. O depósito do condomínio voltou, Grant. Eles estão ameaçando colocá-lo de volta no mercado. Conserte isso. Agora." Grant gemeu. Ele respondeu. "Resolvendo. Apenas uma falha bancária. Não se preocupe, amor." Ele discou para a linha bancária privada da firma. "Aqui é Grant Sterling. Meus cartões estão congelados. Descongelem imediatamente." "Sinto muito, Sr. Sterling." A voz do outro lado era fria, profissional e distante. "O congelamento foi iniciado pelo titular da conta principal, devido à suspeita de atividade fraudulenta. Não podemos levantá-lo sem a autorização biométrica dela pessoalmente." "Eu sou o CEO da empresa", rugiu Grant. "Eu sou o marido dela." "A Sra. Vance é a titular da conta principal, senhor. Seu nível de autorização é secundário. Tenha um bom dia." A linha ficou muda. Grant encarou o telefone. Secundário. A palavra ecoou em sua cabeça como um tiro. Por 5 anos, Victoria o deixou bancar o rei. Ela assinava o que quer que ele colocasse na frente dela, concordava com suas estratégias de negócios e ficava em segundo plano. Ele havia esquecido, verdadeiramente esquecido, que tecnicamente ela segurava a coleira. Ele precisava daquelas ações. Ele precisava que ela assinasse o acordo de transferência imediatamente. Assim que ele tivesse os 40%, teria o controle majoritário.
Ele poderia demitir o banco. Ele poderia demitir ela. Ele precisava encontrá-la. Ele ligou para os amigos dela. Nenhum deles a tinha visto. Ele ligou para o obstetra dela. A recepcionista disse: "A senhora Sterling cancelou suas consultas restantes conosco." Isso paralisou Grant. Cancelou as consultas. Ela estava grávida de 7 meses. Para onde ela iria? Um pensamento terrível ocorreu a ele. Ele correu para o escritório em casa e ligou o computador. Entrou no servidor interno da firma para verificar seu e-mail, procurando uma distração. Um e-mail do CFO Henderson apareceu. Assunto: urgente. Inquérito de auditoria. Sr. Sterling, os auditores externos estão pedindo recibos referentes às taxas de consultoria para a T-Bone LLC. Eles estão na sala de conferências. Por favor, oriente. O sangue de Grant gelou. T-Bone LLC era a empresa de fachada que ele usava para canalizar dinheiro para Tiffany. Auditores externos. Ele não havia contratado auditores. Ele pegou as chaves. Ele não tinha acesso às suas contas, mas tinha um estoque de dinheiro de emergência no cofre do escritório. Ele precisava chegar à firma, destruir a trilha de papel e encontrar sua esposa antes que ela fizesse alguma estupidez. Mal sabia ele que Victoria não estava fazendo algo estúpido. Ela estava fazendo algo brilhante. Do outro lado da cidade, Victoria estava sentada em uma poltrona de couro na biblioteca do escritório de advocacia de Harrison. A sala cheirava a papel velho e mogno. "Você parece cansada, Victoria", disse Harrison gentilmente, deslizando um copo de água pela mesa. "Mas também parece determinada." "Cansei de estar cansada, Harrison", disse Victoria, com a mão descansando na barriga. Seu bebê deu um chute forte e tranquilizador contra suas costelas. "Grant acha que sou fraca. Ele acha que sou apenas um recipiente para seus herdeiros e uma conta bancária para seu ego. Ele esqueceu que fui eu quem o ensinou a ler uma planta." Harrison sorriu sombriamente. "Temos o relatório de contabilidade forense. É condenatório. Ele desviou mais de $2 milhões em fundos da empresa para uso pessoal. O condomínio, o carro, as contas do hospital. Está tudo lá. Mas, Victoria, se formos ao tribunal com isso, o escândalo pode prejudicar o preço das ações da empresa. O público ama Grant. Eles acham que ele é o gênio por trás do horizonte da cidade." "Eu sei", disse Victoria. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que seu pai ajudara a construir. "É por isso que não vamos ao tribunal. Ainda não. O que você tem em mente?" Victoria se virou, um fogo frio em seus olhos. Grant agendou uma reunião do conselho para sexta-feira para empurrar seu novo plano de expansão. Ele quer usar essa reunião para deslumbrar o conselho e fazê-los votar por uma reestruturação que dilui minhas ações. "Ele está caminhando para uma armadilha", percebeu Harrison. "Não", Victoria o corrigiu. "Ele está caminhando para uma execução. Eu vou a essa reunião, Harrison, e quero que você esteja lá. Não como meu advogado. Como o quê? Como o carrasco." Na quinta-feira, Grant estava um caco. Ele não dormia há 48 horas. Vivia à base de café do escritório e adrenalina. Ele conseguiu enrolar os auditores, alegando que os arquivos estavam arquivados fora do local, mas sabia que estava ficando sem tempo. Ele ainda não tinha encontrado Victoria. Então, às 14 horas, sua secretária, a nova desde que Tiffany entrou em licença maternidade, o chamou. "Sr. Sterling, a Sra. Sterling está na linha 1. Grant quase derrubou a cadeira, agarrando o telefone. "Victoria, onde diabos você está?" "Olá, Grant." A voz dela estava calma, quase serena. Era a voz da mulher com quem ele se casara, não o fantasma que havia fugido. "Sinto muito por preocupá-lo. Eu precisava de um pouco de espaço. A gravidez, os hormônios,
Apenas me senti sobrecarregada. Grant exalou, seus ombros caindo. Ela estava se desculpando. Ela estava comprando a narrativa. Graças a Deus. Fiquei preocupado demais, Vicky. Ele mentiu suavemente, sua confiança retornando instantaneamente. Estive ficando louco. Onde você está? Estou em um spa resort no campo, disse ela. Precisava clarear a cabeça, mas volto amanhã. Sei o quanto a reunião do conselho é importante para você. A reunião? Disse Grant, os olhos se estreitando. Certo. Você vem. Claro. Quero te apoiar. E Grant, sobre aqueles papéis que você queria que eu assinasse. Sim. Grant prendeu a respiração. Eu os tenho comigo. Eu os li. Você tem razão. Precisamos proteger os ativos. Vou assiná-los e levá-los para a reunião. Podemos tornar oficial na frente do conselho. Mostrar uma frente unida. Grant cerrou o punho no ar silenciosamente. Era perfeito. Melhor que perfeito. Assinar a transferência na frente do conselho legitimaria completamente sua aquisição. Isso soa maravilhoso, querida. Grant ronronou. Vejo você lá às 10 da manhã. Eu te amo. Vejo você, Grant. A linha ficou muda. Victoria abaixou o telefone e olhou para seu reflexo no espelho do hotel. Ela não estava em um spa. Ela estava a 10 quarteirões de distância. Eu também te amo. Ela sussurrou para o quarto vazio. É por isso que isso tem que doer. A manhã de sexta-feira chegou com uma tempestade que chacoalhou as janelas do arranha-céu da Sterling & Vance. Grant chegou cedo, vestido em seu melhor terno cinza carvão. Ele se sentia invencível. Ele havia mandado uma mensagem para Tiffany com as boas notícias. Grant, ela vai assinar hoje. Assim que a reunião acabar, dou entrada nos papéis. Estaremos comemorando hoje à noite. Tiffany. Ótimo. Traga champanhe. O bebê gritou a noite toda. Grant franziu a testa para a mensagem, mas a dispensou. Ele entrou na sala de reuniões. A longa mesa de mogno estava polida até brilhar. O conselho de diretores já estava se reunindo. Havia Arthur Penhaligon, um magnata imobiliário de 70 anos que fora parceiro de golfe do pai dela. Havia Beatrice Cole, uma capitalista de risco de olhos aguçados que nunca sorria. E havia 3 membros mais jovens que Grant trouxera recentemente, seus bajuladores. Grant. Arthur assentiu batendo a caneta. Ouvimos que há um grande anúncio hoje. Enorme, Arthur. Grant sorriu radiante, tomando seu lugar na cabeceira da mesa. Estamos reestruturando para o futuro. A Sterling & Vance está prestes a se tornar um império global. E Victoria? Perguntou Beatrice, olhando por cima dos óculos. Ela vai se juntar a nós? Não a vemos há meses. Ela estará aqui, assegurou Grant. Ela está totalmente de acordo com a nova direção. Às 10h05, as portas duplas se abriram. Grant se levantou, um sorriso colado no rosto, esperando ver Victoria em um de seus vestidos de maternidade fluidos e apologéticos. Em vez disso, a sala ficou em silêncio. Victoria entrou. Ela usava um terno de maternidade preto sob medida que parecia uma armadura. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo e elegante. Ela usava brincos de diamante que captavam a luz. Ela não parecia cansada. Ela parecia perigosa. Atrás dela caminhava Harrison, carregando uma pasta de couro grossa. E atrás dele caminhava Henderson, o CFO, que parecia estar caminhando para a forca. Victoria! Grant gaguejou, seu sorriso vacilando. Você está deslumbrante. Mas por que o advogado está aqui? Victoria não olhou para ele. Ela caminhou para a extremidade oposta da mesa, o assento reservado para o presidente, o assento de seu pai. Bom dia a todos, disse ela, a voz clara
e projetando-se para o fundo da sala. Ela permaneceu de pé. Por favor, não se levantem. Vicky, querida. Grant riu nervosamente, caminhando em direção a ela. Esse é o assento do presidente. Você pode sentar ao meu lado. Victoria virou a cabeça lentamente e olhou para ele. Seus olhos eram como gelo. Sente-se, Grant. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Grant congelou. Os membros do conselho trocaram olhares. Arthur Penhaligon sentou-se mais ereto. Temos muito a cobrir, disse Victoria, colocando as mãos na mesa. Mas primeiro, Grant mencionou alguns papéis que eu precisava assinar. Grant correu para recuperar a situação. Sim, bem aqui. Ele pegou a pasta do seu lado da mesa e deslizou em direção a ela. Apenas a reestruturação de proteção de ativos, como discutimos. Victoria abriu a pasta. Ela olhou para o documento. Transferência de 40 dos direitos de voto para Grant Sterling. Ela pegou uma caneta. O coração de Grant martelava contra as costelas. Faça. Apenas faça. Victoria segurou a caneta no alto. Você disse ao conselho que esta transferência é para estabilizar a gestão da empresa, correto, Grant? Absolutamente. Grant assentiu para a sala. Victoria quer focar no bebê. Estou me apresentando para lidar com o fardo. O fardo, repetiu Victoria. Ela sorriu um sorriso frio e aterrorizante. É engraçado você usar essa palavra. Ela rasgou o documento ao meio. O som do papel rasgando foi ensurdecedor na sala silenciosa. O queixo de Grant caiu. Victoria, o que você está fazendo? Estou recusando sua oferta, disse ela, jogando os pedaços no chão. E estou invocando meu direito como acionista majoritária para pedir um voto imediato de desconfiança no CEO. Grant riu. Foi um som histérico, cheio de descrença. Você não pode fazer isso. Você não tem motivos. E mesmo se tivesse, o conselho me apoia. Ele olhou para seus bajuladores. Certo? Eles desviaram o olhar. Ah, eu tenho motivos, disse Victoria suavemente. Harrison. Harrison deu um passo à frente e colocou um pendrive no sistema de projetor inteligente da sala. O que é isso? Grant exigiu, o rosto ficando vermelho. Isso é altamente irregular. Sente-se, Grant, ladrou Arthur Penhaligon. A voz do velho era trovejante. Grant sentou-se. A tela do projetor baixou. Motivos para demissão, narrou Victoria, a voz firme. Peculato, fraude, violação do dever fiduciário e torpeza moral. A tela ganhou vida. A primeira imagem que apareceu na enorme tela 4K não era uma planilha. Era uma fotografia. Era a foto que Victoria havia tirado pela fresta da porta do hospital. Alta resolução. Inegável. Grant sentado na cadeira do hospital, olhando com adoração para o recém-nascido em seus braços. Ao fundo, Tiffany inconfundível, mesmo em uma camisola de hospital, levantando uma taça de cidra. Um suspiro percorreu a sala. Beatrice Cole cobriu a boca. Aquela é? Não é sua secretária? Arthur perguntou, apertando os olhos para a tela. Aquela é Tiffany Miller, confirmou Victoria, que está atualmente na folha de pagamento como consultora sênior de uma empresa chamada T-Bone LLC. Grant, você gostaria de explicar ao conselho por que a empresa pagou a T-Bone LLC 250 mil nos últimos 6 meses? Grant estava tremendo. Ele se levantou, derrubando a cadeira para trás. Isso é pessoal. Isso é um assunto privado. Victoria está tentando me humilhar porque está com ciúmes. Isso não tem nada a ver com a empresa. Tem tudo a ver com a empresa, rebateu Victoria, a voz aumentando. Porque você pagou por aquela suíte de hospital com o Amex corporativo, você pagou pelo condomínio dela com o fundo de desenvolvimento da firma. Harrison clicou em um botão. A tela mudou.
agora exibia extratos bancários. Destacados em vermelho estavam transferências. St. Jude's Medical, Ala VIP, Luxury Motors, Tiffany Miller Consulting. Você roubou de nós, disse Beatrice Cole, a voz pingando nojo. Você roubou dos sócios. Eu ia pagar de volta, gritou Grant, as veias do pescoço saltando. Foi um empréstimo que fiz a esta empresa. Eu trouxe os contratos. Eu sou a Sterling & Vance. Na verdade, disse Victoria, sinalizando Harrison novamente. Você não é. A tela mudou para um documento legal. Era o estatuto original de incorporação da firma, datado de 30 anos atrás, assinado pelo pai de Victoria. Veja! Victoria dirigiu-se ao conselho, ignorando Grant. Quando meu pai morreu, ele deixou a firma para mim. Quando Grant e eu nos casamos, permiti que ele a administrasse. Deixei que colocasse o nome dele na porta. Deixei que pensasse que era um sócio. Ela se virou para olhar para Grant, que agora suava profusamente, afrouxando a gravata. Mas Grant nunca leu as letras miúdas do acordo pré-nupcial nem o estatuto da empresa. Ele assumiu que, porque éramos casados, ele possuía metade do que eu possuía. Ele assumiu que a Sterling & Vance era uma parceria 50-50. Ela deu um passo mais perto dele, mas a firma é estruturada como uma sociedade de responsabilidade limitada com um sistema de ações em camadas. Ações classe A detêm poder de voto. Ações classe B puramente para dividendos. Grant detém 49% das ações classe B. Ela fez uma pausa para efeito. Eu possuo 100% das ações classe A. Eu possuo 90% do patrimônio total desta firma. Grant Sterling não possui um único tijolo deste prédio. Ele é um funcionário demissível. O silêncio na sala era absoluto. Grant parecia ter levado um soco no estômago. Ele cambaleou de volta contra a parede. Você mentiu para mim, sussurrou ele. Você me deixou construir isso, pensando que era meu. Eu deixei você construir porque eu te amava, disse Victoria, a voz finalmente falhando com o peso da traição. Eu queria que construíssemos juntos. Eu não me importava com as ações. Eu não me importava com os títulos. Eu confiava em você. Ela gesticulou para a tela, onde a foto dele segurando o outro bebê ainda pairava. Mas então você decidiu construir uma vida diferente, com o meu dinheiro. Ela se virou para o conselho. Peço a rescisão imediata de Grant Sterling como CEO, com efeito imediato. Também peço o início de processos criminais por peculato e fraude. Todos a favor. A mão de Arthur Penhaligon disparou para cima. Sim. Beatrice Cole. Sim. Até os 3 bajuladores, vendo o navio afundando e o capitão queimando, levantaram lentamente as mãos. Sim. A moção foi aprovada, disse Victoria. Ela olhou para Jerry, o chefe de segurança, que estava parado na porta com 2 guardas uniformizados. Jerry, disse Victoria. Por favor, escolte o Sr. Sterling para fora do prédio. Ele não deve levar nada, nem laptop, nem telefone, nem arquivos. Reviste os bolsos dele. Jerry deu um passo à frente, o rosto sério. Ele nunca gostara de Grant. Sim, Sr. Vance, com prazer. Grant olhou ao redor da sala. Ele não viu simpatia. Viu apenas julgamento. Seu império havia desmoronado em menos de 10 minutos. Você não pode fazer isso comigo, rosnou Grant, os olhos selvagens. Eu sou o pai do seu filho. Victoria colocou a mão na barriga. Ela olhou para ele com uma pena que doeu mais que a raiva. Não, Grant. Você fez sua escolha. Você é o pai do filho da Tiffany. Meu filho tem uma mãe que é dona de um reino, e isso é o suficiente. Jerry agarrou o braço de Grant. Vamos, senhor. Não faça cena. Tire as mãos de mim, gritou Grant, sacudindo-o. Ele ajeitou o paletó, tentando salvar um pingo de dignidade.
Ele fulminou Victoria. Você acha que venceu? A empresa não é nada sem mim. Os clientes me amam. Vou abrir minha própria firma. Vou te esmagar. E vou pegar metade do seu dinheiro no divórcio. Victoria o observou caminhar até a porta. Grant, chamou ela uma última vez. Ele parou com a mão na maçaneta, olhando para trás com um escárnio. Você realmente deveria ter lido o pré-nupcial, disse ela suavemente. A cláusula de infidelidade anula todo o suporte conjugal. Você está saindo deste casamento exatamente como entrou. Falido. O rosto de Grant ficou branco. Ele abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. Ele se virou e fugiu da sala, Jerry logo atrás dele. Quando a porta se fechou, Victoria soltou um longo suspiro trêmulo. Ela se sentou na cadeira do presidente. Suas pernas tremiam. Arthur Penhaligon se levantou e caminhou até ela. Ele colocou a mão no ombro dela. Seu pai estaria orgulhoso, Victoria, disse ele baixinho. Ele sempre disse que você era a durona. Victoria olhou para o velho e sorriu através das lágrimas que finalmente permitiu cair. Eu não sou durona, Arthur, disse ela. Sou apenas uma mãe protegendo sua cria. Mas o drama não havia acabado. Grant Sterling não era um homem que caía silenciosamente. E Tiffany Miller não era uma mulher que desistia de sua galinha dos ovos de ouro sem lutar. Quando Victoria saiu do prédio 1 hora depois, exausta, mas vitoriosa, o telefone dela tocou. Não era Grant. Era um número que ela não reconhecia. Sr. Sterling, disse uma voz. Aqui é da emergência do St. Jude. Seu marido, ou ex-marido, acabou de dar entrada. O coração de Victoria parou. O que aconteceu? Ele bateu o carro, disse a enfermeira. Ele estava dirigindo em alta velocidade. Ele continuava gritando que tinha que consertar tudo. Mas, Sr. Sterling, havia um passageiro. Victoria apertou o telefone. Quem? Uma mulher, Tiffany Miller. E havia uma cadeirinha de bebê no banco de trás. A viagem para o centro médico St. Jude foi um borrão de luzes traseiras vermelhas e chuva torrencial. Victoria estava sentada no banco de trás de seu carro executivo, as mãos descansando protetoramente sobre o estômago. Ela sentiu um estranho desapego, uma dormência que a protegia do horror da notícia. Grant, Tiffany, o bebê, o trio que havia destruído seu casamento, agora eram destroços na beira da interestadual. Quando ela chegou à emergência, a cena era caótica. Policiais entrevistavam enfermeiras. Uma maca estava sendo levada às pressas pelo corredor. Sr. Sterling, um médico se aproximou dela. Ele parecia exausto. Sou o Dr. Evans. Obrigado por vir tão rápido. Ele está vivo? Victoria perguntou. Sua voz era firme, desprovida do pânico que uma esposa deveria sentir. Ele está, disse o Dr. Evans. Ele está em cirurgia agora, múltiplas fraturas, hemorragia interna e uma concussão grave. Estamos fazendo tudo o que podemos. Mas, Sra. Sterling, a polícia precisa falar com a senhora. Victoria assentiu. Ela se virou para ver 2 oficiais se aproximando. Atrás deles, sentada em uma cadeira na sala de espera com a cabeça enfaixada e uma expressão histérica, estava Tiffany. Tiffany olhou para cima e viu Victoria. A transformação foi instantânea. O rosto da amante se contorceu de medo para a raiva venenosa. Você! Tiffany gritou, lutando para se levantar. Você fez isso. Você o matou. O saguão ficou em silêncio. Victoria não se encolheu. Ela simplesmente ajeitou o sobretudo e caminhou em direção a Tiffany, parando a 1,5 metros de distância. Sente-se, Tiffany, disse Victoria calmamente. Você está fazendo cena. Ele estava perturbado, gritou Tiffany, lágrimas manchando seu rímel. Ele me ligou depois da reunião. Ele disse que você o arruinou. Ele disse que você tirou tudo. Ele estava dirigindo como um louco,
porque estava tentando nos tirar de perto de você. Se ele morrer, o sangue está nas suas mãos. Victoria olhou para a mulher mais jovem. Ela viu o medo por trás da raiva. Tiffany não estava de luto por Grant. Ela estava de luto pelo caixa eletrônico que acabara de ser destruído. Ele estava dirigindo como um louco, corrigiu Victoria, porque ele é um narcisista que não conseguia lidar com as consequências de suas próprias ações. E você, Tiffany, estava no carro porque sabia que a torneira de dinheiro havia sido fechada. Eu o amo, cuspiu Tiffany. Ama? Victoria perguntou. Ou você ama o condomínio na Rua 5, aquele que está atualmente em execução hipotecária? Você ama o Audi que bateu, aquele relatado como roubado há 1 hora porque o contrato de arrendamento da empresa foi rescindido? A boca de Tiffany abriu e fechou. Ela não tinha resposta. Onde está o bebê? Victoria perguntou, a voz suavizando pela primeira vez. Ela está em observação, murmurou Tiffany, desviando o olhar. A cadeirinha a salvou. Nenhum arranhão. Victoria soltou uma respiração que não sabia que estava segurando. Graças a Deus por isso. Ela é a única pessoa inocente em toda essa bagunça. Um policial se colocou entre elas. Sterling, precisamos de um depoimento sobre o veículo. Não é mais, Sra. Sterling, disse Victoria, virando as costas para Tiffany. É, Sra. Vance. E sim, oficial, vamos falar sobre o veículo roubado. A colheita amarga. 3 dias se passaram. Grant sobreviveu à cirurgia, mas sua perna estava despedaçada e sua carreira estava efetivamente acabada. A notícia de seu peculato vazou para a imprensa, provavelmente graças a Arthur Penhaligon. E as ações da Sterling & Vance, na verdade, subiram após a ação decisiva de Victoria na sala de reuniões. O mercado amava um líder forte. Victoria não visitou Grant até que ele fosse transferido da UTI. Ela precisava fechar o livro. Ela entrou no quarto privado dele. Ele parecia pequeno na cama do hospital, ligado a monitores, as pernas suspensas em uma tipóia. Seu rosto estava com hematomas roxos e amarelos. Quando ele a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Vicky, ele coachou. Você veio. Victoria ficou ao pé da cama. Ela não se sentou. Trouxe os papéis, Grant, disse ela, tirando uma pasta da bolsa. Não os papéis de transferência, os papéis do divórcio. Grant estremeceu. Não podemos conversar sobre isso? Eu quase morri, Victoria. Isso não significa nada. Me deu perspectiva. Percebi que cometi um erro. Eu te amo. Podemos consertar isso. Posso reconquistar sua confiança. Victoria o encarou, maravilhada com sua ilusão. Ele genuinamente acreditava que poderia usar seu charme para sair dessa. Ele pensava que alguns hematomas e uma história triste apagariam o desvio de dinheiro, o caso e a família secreta. Grant, disse ela com a voz cansada, você está enfrentando 10 a 15 anos de prisão por fraude corporativa e peculato. Harrison já entregou os arquivos ao promotor público. O rosto de Grant ficou pálido. Você não deixaria a mãe do seu filho ver o pai na prisão. Eu não vou, concordou Victoria, porque você não vai ser o pai dela. Estou pedindo custódia total, sem visitas. E dado seu registro criminal e instabilidade financeira, o juiz vai conceder. Eu tenho uma filha, gritou Grant, gesticulando vagamente para o corredor, o bebê de Tiffany. Eu tenho uma família. Ah, sim, disse Victoria. Ela tirou outro pedaço de papel de sua pasta. Sobre isso. Ela caminhou até o lado da cama e colocou o documento no peito dele. O que é isso? Grant perguntou, lutando para levantar a cabeça. Enquanto o bebê estava em observação, explicou Victoria, os médicos tiveram que fazer exames de sangue para verificar trauma interno. Eles precisavam dos tipos sanguíneos dos pais para possíveis transfusões. Tiffany é tipo O, você é tipo A. Grant parecia confuso. Então,
O bebê é tipo B, Grant. O quarto ficou em silêncio absoluto. O único som era o bip rítmico do monitor cardíaco que estava acelerando rapidamente. Isso é impossível, sussurrou Grant. Isso é um erro. Fizemos um teste de DNA para ter certeza, disse Victoria impiedosamente. Não é um erro. Você não é o pai, Grant. Tiffany estava dormindo com o personal trainer dela o tempo todo. Ela jogou o bebê para você porque sabia que você era um alvo rico. Grant encarou o teto. Sua boca estava aberta. A realização desabou sobre ele mais pesada que o acidente de carro. Ele havia jogado fora o amor de uma mulher brilhante e leal. Ele havia desviado milhões. Ele havia destruído sua reputação. Ele havia perdido sua empresa. Ele ia para a prisão. E ele tinha feito tudo isso por uma mulher que não o amava e uma criança que nem era dele. Não, chiou ele, lágrimas vazando dos olhos. Não, não, não. Tiffany já recebeu alta, acrescentou Victoria, desferindo o golpe final. Ela fugiu da cidade esta manhã. Ela sabe que o dinheiro acabou. Você nunca mais a verá. Grant começou a soluçar. Era um som quebrado e feio. Ele estendeu a mão em direção a Victoria. Vicky, por favor, me ajude. Eu não tenho nada. Eu não tenho ninguém. Victoria olhou para a mão dele. Ela se lembrou de como aquela mão costumava segurar a dela. Ela se lembrou de como aquela mão havia assinado os cheques para sua amante. Ela se lembrou de como aquela mão havia segurado um bebê que não era dela enquanto ela assistia do corredor. Ela não pegou a mão. Você tem exatamente o que construiu, Grant, disse ela friamente. Nada. Ela se virou e caminhou até a porta. Victoria! Ele gritou, o desespero ecoando nas paredes estéreis. Não me deixe aqui. Sou seu marido. Ela parou na porta, a mão na maçaneta. Ela olhou para trás por cima do ombro, sua silhueta emoldurada pela luz do corredor. Você foi meu investimento, disse ela friamente, e estou cortando minhas perdas. Ela saiu e a porta clicou ao fechar, selando-o em seu silêncio. O gambito da rainha. 6 meses depois, a sala de reuniões da Sterling & Vance, agora rebatizada simplesmente como Grupo Vance, estava fervilhando de atividade. O relatório de lucros trimestrais estava projetado na tela. Os lucros haviam subido 200%. Victoria estava sentada na cabeceira da mesa. Em um berço ao lado dela estava seu filho de 2 meses, William. Ele arrulhava suavemente, brincando com um brinquedo de pelúcia. Excelente trabalho no contrato de Tóquio, Beatrice, disse Victoria, sorrindo para o membro do conselho. Acho que estamos prontos para expandir para o mercado europeu. Concordo, disse Beatrice, sorrindo para o bebê. William parece aprovar também. A reunião foi encerrada e os membros do conselho saíram, parando para acenar para o bebê. Eles respeitavam Victoria, não porque ela fosse mulher, mãe ou esposa, mas porque ela era um tubarão que havia defendido sua empresa de dentro para fora. Harrison ficou para trás. Tive notícias da prisão hoje, disse ele calmamente. Victoria não levantou os olhos de seus papéis. E Grant não está indo bem. Ele está trabalhando na lavanderia. Ele tenta mandar cartas, mas eu as devolvo fechadas, conforme instruído. Victoria fez uma pausa. Ela olhou para o pequeno William, que tinha os olhos de Grant, mas o espírito dela. Ótimo, disse ela. Mantenha assim. Ele pediu uma foto do menino, acrescentou Harrison gentilmente. Victoria pegou William, segurando-o perto. Ela beijou o topo da cabeça dele, inalando o cheiro de talco de bebê e esperança. Ele escolheu a família dele, Harrison. Ele escolheu uma mentira. Ele não tem o direito de desfrutar da verdade. Ela caminhou até a janela do chão ao teto. Lá embaixo, a cidade se movia,
viva e vibrante. Em algum lugar lá fora, Tiffany provavelmente estava procurando sua próxima vítima. Em algum lugar, em uma cela, Grant estava esfregando lençóis, assombrado pela memória da vida que jogou fora. Mas aqui em cima, nas nuvens, Victoria Vance estava exatamente onde pertencia. Ela era a dona. Ela era a mãe. Ela era a sobrevivente. Ela olhou para seu reflexo no vidro. Ela não parecia mais cansada. Ela parecia uma rainha que havia queimado o castelo apenas para matar os ratos e construído um palácio das cinzas. Pronto para ir para casa, Will, sussurrou ela para o filho. Ela apagou as luzes da sala de reuniões, deixando o passado no escuro, e entrou na luz de seu futuro. Que montanha-russa de emoções! A história de Victoria é um lembrete poderoso de que o silêncio nem sempre é fraqueza. Às vezes, é a calmaria antes do tsunami. Grant confundiu a bondade de sua esposa com cegueira, e sua arrogância custou a ele absolutamente tudo: sua liberdade, sua reputação e sua família. É um conto clássico de karma. A grama do vizinho nem sempre é mais verde. Às vezes é apenas grama artificial pintada sobre um buraco. Victoria provou que a pessoa mais perigosa na sala é aquela que sabe tudo, mas não diz nada até que o momento seja perfeito. Ela não apenas venceu, ela redefiniu o jogo. Se você gostou desta história de traição, vingança e doce justiça, por favor, aperte o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo que ama um bom drama e inscreva-se com as notificações ativadas para nunca perder uma história. O que você teria feito no lugar de Victoria? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.